dia. Esta é a aula 40 do módulo 6, Prevenção do Tabagismo. Vamos falar de algumas estratégias de prevenção do tabagismo na infância e adolescência. Essa imagem que marcou o mundo, um menino de 2 anos que fumava um maço de cigarros por dia na Indonésia. O jovem é o cliente desejado de hoje, o doente abandonado de amanhã. Esta frase que abrimos este módulo do curso. Atingir o jovem pode ser mais eficiente, mesmo que o custo para atingi-lo seja maior, porque eles estão desejando experimentar. Eles têm mais influência sobre os outros da sua idade do que eles terão mais tarde, e porque eles são muito mais leais à sua primeira marca. Essa é uma frase de um executivo da Philip Morris em 1957. Portanto, há 60 anos praticamente, e que foi disponibilizada para o público por decisão da justiça americana, todos esses documentos da indústria do tabaco. E essas imagens chocantes, de crianças fumando. Bom, quais são os principais fatores de risco? As influências sociais estão entre os maiores fatores de risco que precisam ser trabalhados para prevenir a iniciação do tabagismo. As crianças, ao nascerem, elas não sabem como fumar. Ao invés disso, fumar é um comportamento social adquirido, estilizado. A teoria da aprendizagem social afirma que as crianças adotam comportamentos, em parte, pela observação. As influências sociais no mundo contemporâneo se referem aos fatores ambientais que oferecem às crianças, de forma repetitiva, uma imagem de como fumar e o que elas poderiam ganhar ao fumar. As crianças imitam inicialmente o comportamento de seus pais, depois dos pares e de seus ídolos, especialmente aqueles com os quais se identificam ou admiram, que se tornam modelos a serem seguidos. Alguns fatores exercem sua influência de forma precoce na vida das crianças. Por exemplo, jovens escolares do ciclo fundamental que iniciaram o tabagismo respondem principalmente à influência familiar, dos pais, da imitação de modelos comportamentais e da disponibilidade de cigarros em casa. Já após os 12 anos, após a puberdade, o tabagismo nos pares se torna a influência social dominante. Também a mídia tem sido identificada como fator de aprendizagem social importante, que influencia sobremaneira o comportamento de fumante. Além dos fatores de aprendizagens sociais que relatamos, há também os fatores relacionados às características da personalidade, que colocam as crianças em um maior risco para fumar. Dentre eles, visão pessimista das coisas, dificuldade para solucionar tarefas, carência de afeto, estados depressivos, desempenho escolar fraco e sensação de busca são todas elas associadas com um aumento do risco para o uso do tabaco. E muitos desses fatores de risco acontecem nos próprios grupos, nos colegas próximos. Então, os jovens com amigos que também fumam assistem mais a filmes que retratam o tabaco e têm um desempenho escolar mais pobre do que os jovens cujos amigos não fumam. Isso são dados de pesquisas que estamos apresentando as referências no final dessa apresentação. Reconhecer os fatores de risco, portanto, pode ajudar os médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde a identificar adolescentes que estão em alto risco para chegarem ao comportamento aditivo. Adaptando de um centro de estudos de droga americano, os fatores associados poderiam ser didaticamente distribuídos em ambientais, pais fumantes, a atitude dos pais diante do tabaco, que discutimos na aula anterior,
questão da responsabilidade paterna, ter irmãos fumantes, o ambiente familiar, que seja propício a fumar ou não, ter amigos fumantes, atitudes e regras do grupo. E esses fatores ambientais. Os fatores sociodemográficos, a faixa etária, a etnia, a situação socioeconômica dos pais, a situação financeira pessoal. E os comportamentais e ou da personalidade. O desempenho escolar, o estilo de vida, a autoestima, as atitudes para fumar, o estresse e as preocupações com a saúde. O jovem, portanto, é o alvo da indústria do tabaco. Esforços da sociedade para reduzir o uso do tabaco se tornam mais efetivos a partir de medidas mais abrangentes, tais como o aumento do preço dos cigarros e derivados do tabaco de modo geral, a proibição da venda a menores, obrigar escolas a adotarem políticas de proibição ao uso de tabaco, que, inclusive, seus funcionários administrativos e professores respeitem, porque eles também são modelos de comportamento para as crianças. A escola é o segundo lar. Tornar os lugares públicos livres do fumo. A lei antifumo é fundamental nesse aspecto. Em relação às iniciativas para impedir o avanço da epidemia de tabaco, os programas que são focados na escola são uma ferramenta muito apropriada, principalmente se eles estiverem introduzidos nos próprios currículos das disciplinas da escola, tanto na parte de ciências, quanto na parte de matemática, quanto na parte relacionada a aprendizados em química, em física, porque o tabaco demanda informações para diversas áreas do conhecimento. Então, os programas com aconselhamento focado na escola têm uma importância muito grande. A implantação de ambientes livres de tabaco. As escolas têm que ser totalmente livres de tabaco. Sequer se deveria permitir a venda de tabaco, especialmente tabaco a varejo, num raio de 1 quilômetro em torno das escolas. Há países que têm essa legislação, como a Costa Rica, tanto o tabaco quanto o álcool. As restrições do fumo nos lares também é uma medida importantíssima. O ambiente doméstico livre do tabaco. Os programas de educação em saúde, as intervenções ao nível da comunidade e a prevenção do tabaco a partir da atitude dos profissionais que têm contato com esses pais e com essas crianças, do médico, do enfermeiro, do odontólogo, nos serviços de saúde pública e nos serviços de saúde escolar. Portanto, as escolas são um importante local para prover informação de saúde. Elas desempenham um papel importante na formação do jovem para consolidar a pessoa que ele virá a ser no futuro. Portanto, a escola é um locus privilegiado para a discussão de práticas voltadas para atitudes saudáveis de vida. A construção de personalidade do próprio indivíduo e o despertar de sua consciência crítica e da busca de seu lugar no mundo. Por esta razão, programas de prevenção de drogas baseados na escola vêm sendo objeto de trabalho em vários países, inclusive o Brasil. A Coordenação Nacional de Prevenção do Tabagismo do INCA tem um programa chamado Saber Saúde e realiza investigações através do Vigia Escola em relação à experimentação e à iniciação do consumo de tabaco entre os jovens. Aqui nós temos um gráfico mostrando a distribuição da experimentação de escolares nos últimos 30 dias em 12 capitais brasileiras. Esse gráfico é no período de 2002 2003, mostrando que ainda há um percentual grande de jovens que experimentam o tabaco nos últimos 30 dias. E observe-se que na região sul, as duas primeiras representações gráficas, na cidade de Curitiba e Porto Alegre, que o sexo feminino, inclusive, ultrapassa o masculino na experimentação. Os programas baseados em escola
os mais recentes têm focalizado os fatores sociais que influenciam o tabagismo, dentro do marco de teorias psicossociais, como também já comentamos na aula anterior, a chamada teoria da aprendizagem social, em que até com os tabagistas adultos costumamos dizer que vamos ter que trabalhar a reaprendizagem social, ou seja, reaprender a viver sem o tabaco. A ênfase, então, nesses programas está na busca de aquisição de habilidades ou estratégias para resistir às pressões para fumar. Esses estudos têm sido conduzidos especialmente no Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, sobre a efetividade dos programas baseados na escola. Uma revisão dos resultados de programas considerados de alta qualidade, em 12 meses de acompanhamento, mostrou que houve um aumento de 8 a 15% de não fumantes nos grupos sob intervenção comparados aos controles que não se fez nenhum tipo de intervenção. Pode parecer um número pequeno em relação à expectativa desse tipo de programa, mas não é um número desprezível. Dá um impacto importante na reação desses jovens no sentido de resistirem à pressão do grupo, da publicidade, enfim, do espaço que tem para encontrar imagens alusivas ao tabaco nas redes sociais, na internet, enfim. Os programas que proveram informações sobre o tabagismo e suas consequências, e todos enfatizaram as habilidades ou estratégias para tomar a decisão de não fumar, com treinamento de habilidade para resistir ou recusar os cigarros. Normalmente se usam técnicas comportamentais ou cognitivas, né, para trabalhar essa questão. As evidências, no entanto, ainda são limitadas em relação à efetividade dos programas baseados na escola em conseguir efetivamente prevenir a iniciação nos jovens. Porém, os programas do tipo reforço social parecem ser mais efetivos do que as tradicionais intervenções baseadas em conhecimento, como por exemplo palestras. Então esses programas, desde que eles incluam conteúdos curriculares acerca dos efeitos do tabagismo sobre a saúde em curto prazo, desde que combinados com informação sobre as influências sociais que encorajam o hábito de fumar, e que aconteça junto com treinamento sobre como resistir às pressões para fumar. Esse treinamento, no caso, para adquirir habilidades de resistir a essas pressões. Tem um efeito mais satisfatório do que simplesmente uma palestra na escola. As questões importantes, como o treinamento, que é oferecido aos professores que executam os programas, e como cada conteúdo é transmitido, são peças-chave para gerar um impacto na efetividade dos programas. Os estudos mostram que a maioria dos pesquisadores tende a se concentrar na faixa de 11 a 17 anos. Porém, isso devia ser objeto de atenção, pois é provável que muitas atitudes e crenças sobre o tabaco e a experimentação de cigarro já possa ter sido estabelecida lá atrás, né? Já possa ter acontecido ainda na escola fundamental. Em razão deste fato, a implementação de programas deve ser precedida pelo reconhecimento de padrões regulares de comportamento diante do tabagismo. Como a redução da idade de início do hábito de fumar tem sido demonstrada em estudos recentes de prevalência, alcançando faixas entre 11 e 12 anos em muitos países, ou em muitas regiões de alguns países, tá? Devido às disparidades e desigualdades também sociais verificadas em relação ao consumo do tabaco, esses estudos poderiam envolver crianças mais jovens, como por exemplo na faixa entre os 4 e 10 anos de idade. Em relação às abordagens baseadas nas estratégias de restringir o acesso de crianças e adolescentes ao uso de tabaco e de aumentar a conscientização social em relação à suposta normalidade, aceitabilidade e legalidade do uso do tabaco. São fundamentais que as abordagens foquem esses dois grandes aspectos.
O tabaco é uma droga lícita. Os adultos fumam. Se fumam é porque começaram a fumar quando eram jovens, com certeza. E agora, como justificar a proibição da compra do tabaco pelos menores? Esse é um grande desafio. O fato de ser um hábito legal, desde que fume quando se é adulto, já tem sido objeto de exploração publicitária pela indústria do tabaco e de questionamento por parte dos jovens. A simples afirmativa de que fumar faz mal à saúde não gera, por si só, o impacto na redução do número de fumantes jovens. Os estudos demonstram que a prevalência de uso de tabaco é mais baixa em escolas que adotam e cumprem as políticas de proibição do tabaco, ou seja, as escolas que respeitam a lei antifumo. Em outro estudo, as taxas de fumantes foram reduzidas em 40% pela firme aplicação de uma política pelo ambiente livre de tabaco. Um impacto espetacular. Esta é uma área nas políticas de saúde que pode ser defendida por um médico, um grupo ou profissionais de saúde de modo geral, dentro de uma comunidade, inclusive utilizando a mídia, utilizando os momentos das campanhas, né, em relação às doenças crônicas não transmissíveis e as próprias campanhas do Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, e o 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. A mídia, em geral, tem se mostrado bastante receptiva para tratar desse tema do tabagismo. As restrições ao tabaco em lugares públicos também estão associadas com prevalência mais baixa de tabagismo entre os adolescentes. Portanto, a lei antifumo ela desempenha um papel fundamental nesse processo. Mas a gente precisa avançar um pouco mais. E uma coisa importante é restringir o tabaco nos lares e nos veículos que conduzem as crianças. A proibição de fumar no ambiente domiciliar remete à mensagem que fumar é insalubre para ambos, o fumante e a família. E vamos acrescentar aqui os pobres dos animais domésticos que convivem nesse ambiente. A proibição do fumar nos lares está associada com risco diminuído de tabagismo para os jovens. O banimento do tabaco gera uma situação de inconveniência para os adolescentes fumantes e facilita a cessação. É difícil para os adolescentes deixarem de fumar enquanto seus pais fumam diante deles. Os médicos devem aconselhar, então, seus pacientes que adotem atitudes domésticas de não fumar. Devem desencorajar o tabagismo nos filhos adolescentes. Não como essa imagem do pai fazendo uma demonstração com a fumaça diante dos seus dois pequenos filhos. E essa outra absurda, que é um vídeo, né, que viraliza na internet de um pai ensinando uma criança pequena a fumar. As restrições ao tabaco em lugares públicos estão então associadas com mais baixa prevalência de tabagismo entre os adolescentes. Então, em relação aos programas de educação e saúde, eles podem ser efetivos em produzir uma pequena redução na captação de novos usuários de tabaco, que é o que mantém o negócio da indústria. Porém, normalmente, eles requerem uma abordagem multicomponente intensiva. Programas pontuais, esporádicos, não vão produzir um efeito no longo prazo. Pesquisas adicionais são necessárias para testar os efeitos de sinergismo, reforçando a mensagem de educação e saúde com a aplicação rigorosa de política de proibição do tabaco na escola e, especialmente, a venda a menores. Em relação às intervenções ao nível da comunidade, o reconhecimento de que as decisões das pessoas jovens são tomadas dentro de um amplo contexto social tem levado ao desenvolvimento e implementação de programas baseados na comunidade. Intervenções comunitárias costumam incluir múltiplas atividades que são direcionadas a influenciar o comportamento saudável de não fumar, como, por exemplo, a restrição de idade para a compra de tabaco, no Brasil, 18 anos, lugares públicos livres de tabaco, campanhas na mídia e programas especiais nas escolas.
Os estudos de meta-análise têm mostrado que há algum apoio, embora limitado, para a efetividade desses programas na prevenção do ingresso de pessoas jovens no tabagismo. Essas intervenções comunitárias são mais prováveis de serem influenciadas por fatores locais, culturais, tá, regionais, e há dificuldade para reproduzir os resultados alcançados em alguns lugares para outros lugares. Ainda as imagens daquele pai, né, é um set de imagens mostrando o pai, infelizmente, ensinando o filho a se tornar tabagista. As intervenções baseadas na restrição ao mercado de cigarros. O controle ao acesso de cigarros é uma estratégia bem estabelecida na prevenção do tabagismo em pessoas jovens. Em muitos países, como o Brasil e a Grã-Bretanha, a venda de cigarros é proibida aos menores de 18 anos. Porém, a obediência à lei para determinar o limite do acesso ao tabaco é problemática, tá? Especialmente em locais de comunidades, periferias de grandes cidades e interior, as chamadas vendinhas, onde se vende o cigarro a varejo e não há limitação para que o escolar possa começar a experimentar os cigarros comprando a varejo. Esse é um grande problema, chamados múltiplos pontos de venda no mercado informal, que inclusive muitos deles vendem o cigarro contrabandeado, que até, no caso, é vendido de uma forma mais barata e, portanto, mais acessível às crianças. Uma pesquisa mostrou que 25% dos estudantes da escola secundária na Inglaterra tinham comprado cigarros em uma loja durante o último ano. Lojas comerciais, portanto, estabelecidas, sujeitas à fiscalização e vigilância sanitária. Somente 38% desses estabelecimentos, somente 38% dos jovens foram impedidos de comprar ao menos uma vez. Portanto, impressionante, né? Um país onde que tem uma legislação muito avançada, um controle mais rigoroso, ainda assim olha a brecha para os estudantes comprarem o tabaco. Aqui estão as referências, incluindo o nosso manual de condutas e práticas em tabagismo, onde há uma seção inteira sobre a questão da prevenção e iniciação dos jovens, e diversas referências de sites de órgãos de saúde do Brasil e do exterior e outros artigos científicos. Com essa frase de Freud, encerramos essa apresentação. Brincando se pode dizer de tudo, até a verdade. Então, através da brincadeira, de atividades lúdicas, nós podemos passar para os nossos filhos que fumar não será bom para a sua saúde e para as gerações futuras. Muito obrigado.